Você já percebeu que, muitas vezes, o maior inimigo da sua paz não está fora, mas dentro de você, naquilo que você diz, repete e alimenta todos os dias? Existe um padrão silencioso que passa despercebido pela maioria das pessoas quanto mais reclamamos. Mas parece que a vida se torna pesada, confusa e sem direção. É como se cada palavra negativa fosse um peso adicional na alma. E se eu te dissesse que existe um experimento espiritual simples, mas profundamente poderoso, capaz de mudar a sua mente em apenas 72 horas? Hoje, eu quero te convidar para um desafio real, o jejum de palavras. O que acontece quando você para de reclamar por 3 dias? O silêncio não é vazio. Ele é o espaço onde Deus volta a falar. A maioria das nossas batalhas não são travadas contra pessoas, circunstâncias ou até mesmo problemas visíveis. Elas são travadas no campo invisível da mente e da linguagem. A forma como você fala mal da forma como você percebe a realidade. E a forma como você percebe a realidade determina como você reage a ela. Quando você reclama constantemente, você não está apenas expressando insatisfação, você está reforçando um ciclo mental de escassez, frustração e impotência. É como se sua mente entrasse em um loop, repetindo o problema até que ele pareça maior do que realmente é. E talvez você esteja vivendo isso agora. Talvez você acorde já cansado, sem energia, e a primeira coisa que sai da sua boca seja uma queixa. Talvez você olhe para a sua rotina, para seus desafios, e sem perceber, você comece a narrar sua própria derrota. E isso não acontece porque você é fraco. Acontece porque ninguém nunca te ensinou o poder que existe nas suas palavras. Se você sente que sua mente precisa desse tipo de transformação, que existe um cansaço que não é físico, mas emocional e espiritual, então este momento é para você. Esse tipo de conteúdo não é apenas informação, é uma ferramenta de mudança. Quando você decide mudar o que sai da sua boca, você começa a mudar o que entra na sua mente. Agora, vamos entender algo profundo. Existe uma raiz espiritual por trás da reclamação. Isso não é apenas psicológico, é bíblico. Quando o povo de Israel estava no deserto, eles tinham tudo para confiar. Deus havia aberto o mar, enviado alimento do céu, guiado com fogo e nuvem. Mesmo assim, eles reclamavam. E não era uma reclamação isolada, menos era um padrão. Eles reclamavam da comida, do caminho, do tempo, da liderança. E o resultado? Uma geração inteira não entrou na terra prometida. Isso revela algo sério. A reclamação não é apenas uma expressão emocional, ela é um bloqueio espiritual. Em Tiago 3:5 está escrito que a língua, embora pequena, pode incendiar uma grande floresta. Uma única palavra pode gerar um impacto enorme. Agora imagine palavras repetidas diariamente. Imagine o efeito disso ao longo do tempo. Existe um conceito poderoso aqui: reclamar é reclamar. Ou seja, é clamar novamente por aquilo que você não quer. Cada vez que você reclama, você está reforçando o problema, dando mais atenção, mais energia, mais espaço mental para ele crescer. É como regar uma planta que você deseja que morra. Agora pense comigo, e se, por apenas 3 dias, você interrompesse esse ciclo? É aqui que entra o desafio. O jejum de palavras não é apenas parar de falar. É um exercício de consciência, de domínio próprio e de reposicionamento mental. No primeiro dia, você entra na dieta do silêncio. Esse é o dia mais difícil, porque você vai perceber o quanto reclama sem perceber. Pequenas coisas, o calor, o trânsito, o cansaço, as pessoas. Tudo vira um gatilho. E o desafio não é ignorar o sentimento, mas interromper a expressão automática. Sempre que a vontade de reclamar vier, você respira fundo e conta até dezembro. Nesse pequeno espaço de tempo, algo poderoso acontece. Você retoma o controle. Você percebe que não é obrigado a dizer tudo o que sente. E esse é o primeiro nível de liberdade. Você começa a sentir o peso da palavra não dita.
E isso é transformador. Porque, muitas vezes, não é o problema que nos destrói, mas a repetição dele através da fala. No segundo dia, você avança para a substituição, porque não basta apenas calar. O silêncio vazio pode virar pressão interna, então você aprende a trocar. Ao invés de dizer estou cansado, você declara Deus é a minha força. Ao invés de nada dar certo para mim, você afirma estou em processo e Deus está trabalhando. Isso não é negar a realidade. É redefinir a forma como você se posiciona dentro dela. E nesse momento, algo começa a mudar dentro de você. Sua mente começa a desacelerar. O ruído diminui. Você começa a perceber detalhes que antes passavam despercebidos. O ambiente ao seu redor parece mais leve. E isso acontece porque você parou de alimentar o caos com palavras. Agora, eu quero que você faça algo importante. Se você está disposto a viver esse processo, escreva nos comentários silêncio ativado. Não é apenas uma frase, é um compromisso. É uma decisão consciente de mudar o padrão. No terceiro dia, algo interessante acontece. Você começa a sentir clareza. Aquela ansiedade constante diminui. A mente, que antes estava agitada, começa a encontrar equilíbrio. E você percebe algo surpreendente. Muitos dos problemas não eram tão grandes quanto pareciam. Eles apenas estavam sendo amplificados pela repetição mental e verbal. O silêncio começa a revelar coisas. Você começa a ouvir mais, não apenas os outros, mas a si mesmo. E mais importante ainda, você começa a perceber a direção de Deus com mais nitidez. Porque Deus não compete com o barulho. Ele fala no silêncio, e aqui está o ponto central: o discernimento nasce no silêncio. A resposta que você tanto busca não está escondida, ela está abafada. E quando você reduz o ruído, você aumenta a percepção. Ao final desses 3 dias, você não será a mesma pessoa. Não porque os problemas desapareceram, mas porque você mudou a forma de se relacionar com eles. Você deixou de ser refém das palavras e passou a ser governante da sua própria mente. E isso muda tudo. Se essa mensagem fez sentido para você, se você sente que isso pode ajudar alguém próximo, compartilhe. Porque existem pessoas agora vivendo um caos interno que poderia ser transformado com algo tão simples quanto o silêncio. Agora, eu quero conduzir você em um momento final. Não como um encerramento, mas como um início, um alinhamento. Pai, neste momento, nós nos colocamos diante de Ti com corações abertos. Reconhecemos que muitas vezes usamos nossas palavras para alimentar o medo, a ansiedade e a dor. Mas hoje, escolhemos diferente. Pedimos que o Teu Espírito nos dê domínio sobre nossa língua. Sabedoria para silenciar quando necessário e discernimento para falar apenas aquilo que edifica. Que nesses próximos dias, o silêncio da nossa boca seja um espaço sagrado onde a Tua voz possa ecoar. Que toda reclamação seja substituída por confiança, toda ansiedade por paz, todo ruído por clareza. Ensina-nos a viver de dentro para fora, guiados não pelas circunstâncias, mas pela Tua presença. Que a nossa mente seja renovada. Que nosso coração seja fortalecido e que nossa vida reflita o equilíbrio que só vem de Ti, em nome de Jesus. Amém? Fique com essa verdade. No silêncio, Deus trabalha. E quando você aprende a calar o ruído, você finalmente começa a ouvir o que realmente importa. Nos vemos no próximo vídeo.